Prontinho. Boa tarde. Boa- Estamos aqui para a apresentação do trabalho de Adriana Gomes, pernambucana e baiana, né? Que está lá em Irecê. Trabalho do Matemática na Prática, né? Nosso curso de especialização. Quero saudar aqui a própria Adriana, professor Alex, queridíssimo, coordenador do curso, e o ilustre professor Acélio, que vão fazer parte da banca. Deixa eu a palavra aos professores aí, franqueada, antes da apresentação de Adriana, se quiserem fazer alguma colocação. Professor Alex, professor Adriano. Para mim está tranquilo, pode passar a palavra para ela, depois na hora da nossa fala a gente fala. Ok, professor Acélio também? Sim, não, só quero agradecer, né, pelo convite, estar aqui nessa banca hoje e já parabenizar a Adriana por estar aqui neste dia, né, neste momento tão importante, tão esperado, né? Isso. Que é a conclusão dessa defesa, né, desse curso, né? E vamos lá, depois a gente continua nossas falas. Muito obrigado, então, pela presença, por terem aceitado o convite. Queridíssima Adriana Gomes, você tem, no máximo, 30 minutos, de 20 a 30 minutos para fazer sua apresentação. Você pode ligar sua webcam ou eu que não estou vendo? Vocês estão me vendo, professores? Agora sim. Vou desligar a minha webcam, boa apresentação, são 16, vou arredondar aqui para 16 horas e 15 minutos. Boa apresentação. Ok, obrigado, professor. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço imensamente pela presença de cada um aqui. Quero dizer que, para mim, é um privilégio ter feito parte desse curso, ter chegado até aqui, e quero agradecer por essas pessoas tão renomadas estarem fazendo parte da minha banca, né? E agradecer em especial ao meu orientador, professor Alexandre. Bem, o meu trabalho, ele tem como tema oficinas de geometria com ladrilhamento de polígonos regulares e Tangram. Eu sou a professora Adriana, sou professora da rede municipal de Irecê e Lapão, trabalho com as turmas de 8º ano, nas quais eu apliquei o meu trabalho do curso. O presente trabalho, ele tem como objetivo ampliar conhecimentos no que tange às figuras planas, bem como a verificação de se a aplicação de novas ferramentas, como, por exemplo, a construção de ladrilhamentos com polígonos, pode contribuir no aperfeiçoamento do aprendizado da geometria. Para tanto, a metodologia usada na pesquisa, quanto à sua abordagem, foi a quantitativa, através da qual se levantou em considerações critérios numéricos e estatísticos. Nesse sentido, os alunos responderam a questionários no início e no fim da pesquisa, e pôde-se observar uma mudança pelo prazer do estudo da geometria. Dados do SAEB indicam que, em 2019, 95% dos alunos da escola pública terminaram o ensino médio com baixo aprendizado em matemática. Diante desse cenário, surgiu a problemática dessa pesquisa. Será que a aplicação de métodos mais atrativos de ensino, como a utilização de jogos e oficinas, não seriam eficientes em despertar o maior interesse pela disciplina? O objetivo geral do trabalho foi ampliar e aprimorar os conhecimentos no que diz respeito a figuras planas, como também realizar com os alunos construções de ladrilhamento com polígonos regulares e Tangram, a partir de experiências e experimentações. Objetivos específicos. Espera-se que os discentes identifiquem as características das formas geométricas, tridimensionais e bidimensionais, que associem figuras, nomeiem e comparem polígonos por meio de propriedades relativas dos lados, dos vértices e ângulos. Aí nós temos, nessa imagem dos objetivos, os alunos lançando mão de um trabalho que foi feito com o geoplano,
Então, através desse geoplano, né, foi bem trabalhado esse objetivo, que foi eles conhecerem, familiarizarem e estarem lançando mão de conhecer a fundo e, na prática, todos os polígonos que a gente iria utilizar no ladrilhamento. Outro objetivo específico é que os alunos sejam capazes de compreender as condições necessárias para compor o ladrilhamento de áreas planas, utilizando polígonos regulares e irregulares. Então, aí nessa foto, a gente coloca também, né, dentro desse objetivo, a imagem do início das nossas oficinas, onde nós trabalhamos com materiais recicláveis, nós trabalhamos com alguns objetos concretos, né? A gente trabalhou com a construção de tangrãs, né? A gente trabalhou também, eu aproveitei para fazer a minha oficina, né? Hoje eu tenho uma oficina particular, e nessa oficina, né, a gente estava trabalhando esses polígonos regulares e irregulares. E o terceiro objetivo específico é que os alunos deverão ser capazes também de aplicar as fórmulas para encontrar a soma dos ângulos internos e externos de um polígono. Então, nesse momento que a gente trabalhou bem esse objetivo, né, dentre os outros, eles acharam muito interessante trabalhar como encontrar esse ângulo interno e externo. Então, nesse momento, a gente viu como é prazeroso unir a teoria e a prática dos nossos alunos, como para eles faz sentido trabalhar dessa forma. No aporte teórico, eu trago aqui um pouco da história, né, da geometria. Documentos de antigas civilizações, como a egípcia, babilônica, comprovam bons conhecimentos relacionados à astrologia. Na Grécia, tem-se o berço de grandes matemáticos, como Arquimedes, Apolônio, Euclides, entre outros, né? Mas há documentos que comprovam também que Tales de Mileto introduziu na Grécia a geometria por importação do Egito. E quando a gente fala nessa parte aí, nessa questão dessa história da geometria, os alunos eles fizeram assim uma viagem no tempo. E eu pude também trabalhar com o professor de história, um pouco da história da matemática e dos países citados também. E os alunos, eles acharam muito interessante, porque quando a gente fala de geometria, eles já vem na cabeça a imagem das pirâmides, né? A primeira coisa que a gente fala, quando a gente está fazendo um levantamento, tempestade de ideias sobre o tema, eles fazem logo o levantamento das pirâmides, eles fazem logo essa associação. Então, foi bem interessante a gente fazer esse estudo, né, desse início, da história da geometria. Corroborando com o entendimento de que os egípcios tiveram forte contribuição com as origens da geometria, há registros de 2 papiros que se referem à matemática egípcia antiga. O papiro de Moscou, retratado na figura 1, e o outro, né, que é tanto o papiro de Haide como de Moscou. Todos os dois estão aí retratados nesse slide. Ainda no entendimento de Boyer, foi desta habilidade de dividir terras. Então, quando a gente fala de geometria, a gente não pode desassociar, né, com a questão das divisões de terra, quando, né, devido ao rio Nilo, né, então tinha a questão de dividir as terras e que eles, né, tinham essa preocupação de demarcar as terras. E nelas, né, nessas demarcações de terras, eles marcavam ângulos retos, e para marcar esses ângulos, né, demarcando essas terras, eles usavam cordas cheias de nós equidistantes um do outro, técnica que mais tarde viria a ser demonstrada pelo Teorema de Pitágoras. Nessa esteira, Lorenzato também afirma que a geometria surgiu da necessidade do homem medir a terra. E quando a gente fala nessa parte, né, de medir a terra,
Então, eu retrato aqui e trago a questão dos instrumentos que se utiliza na geometria. Então, eu trabalhando com os meninos com o transferidor, né, bem nessa parte histórica, e eles disseram, professora, o transferidor pode ter vindo por causa do movimento de translação que a Terra faz em torno do Sol, porque como, né, se compara 360, que é em matemática para calcular o ano, e o ângulo de uma volta 360 graus, então eles fizeram, né, essa ponte entre um objeto, né, um instrumento que é usado na geometria, com a parte de ciências, né, desse movimento que a Terra faz em torno do Sol, de translação para o transferidor. Achei bem interessante, coisas interessantes que surgem na aula, e que é um momento muito prazeroso e muito interessante. Nesse mesmo sentido, as pesquisas de Gorodsky trazem o entendimento de que as mais antigas atividades humanas no campo da geometria remontam à época dos babilônios e aparentemente foram motivadas por problemas práticos da agrimensura. Então, justamente essa parte, né, de estar trabalhando com divisões de terras, com as áreas, né, com os perímetros. Então, veio justamente esse estudo, esse avanço da geometria, né, devido à necessidade dessa problemática. Ainda de acordo com os estudos de Gorodsky, em torno de 500 anos antes de Cristo, foram fundadas na Grécia as primeiras academias. Então, surgem aí, né, as academias dos estudiosos, dos matemáticos, que vão se debruçar sobre a questão da geometria. E a geometria, ela também, né, abrange toda essa área de ciências, de astrologia, então ela não se limita somente à matemática. Todo esse conhecimento que se aprofundava com rapidez fizeram surgir novas construções geométricas, perímetros e áreas, né, depois vieram a ser calculados. Conforme explica Gouveia, os polígonos são compostos de vértices, lados, ângulos e diagonal. Então, quando a gente trabalha com os polígonos, né, então é interessante como cada um desses elementos que compõem os polígonos, nessa imagem aí na foto, eu levei vários palitos de picolé para que os alunos tivessem a habilidade de estar trabalhando, quando eu falava sobre os vértices, as arestas, né, os lados, os ângulos e as diagonais. Então, é importante a gente fazer o aluno ter esse manuseio com os objetos matemáticos. No ladrilhamento, né, ladrilhar ou pavimentar é uma forma de cobrir superfícies planas, pisos, paredes, né? Então, no ladrilhamento, a gente vem com o Santos, que é um dos teóricos que eu utilizei no meu trabalho, e ele fala, né, desse ladrilhamento, que é cobrir superfícies planas, pisos, paredes, com peças de cerâmicas, pedras, barro, ou, no nosso caso, na escola, né, na sala de aula, enquanto ambiente escolar, nós fizemos muito esse trabalho de estar trabalhando esses ladrilhamentos. E eu achei muito interessante mesmo, a participação e o empenho dos alunos quando a gente trabalha essa parte prática da matemática. Em conformidade com os estudos de Santos, um ladrilhamento irregular é formado por polígonos diversificados, sem levar em consideração seu número de lados, e nem as suas medidas de lados e ângulos, sendo o Tangram um excelente exemplo de polígono irregular. Então, quando a gente fala de Tangram, eu, particularmente, sou apaixonada em trabalhar com Tangram, porque no Tangram você pode estar explorando, né, a questão de área, de perímetro. Então, eu trabalhei muito com os meus alunos, né, com o Tangram. Foi um dos objetos que eu lancei mão várias vezes e com vários materiais, porque a gente trabalhou a questão da lógica, do raciocínio, da composição de peças, né, de polígonos, pegando polígonos e formando novos polígonos. Bem interessante.
Bom, agora vamos falar sobre a coleta de dados, né? A coleta de dados, ela foi realizada por meio da aplicação de questionários, que foram aplicados para auferir as opiniões dos alunos, analisando indicadores capazes de mensurar suas dificuldades no estudo da matemática. E essa dificuldade, né, no meu trabalho, eu retrato muito que ela se deve um pouco à questão dessa área da matemática, ela ser sempre colocada por último no cronograma, né? Quando a gente faz a divisão dos conteúdos, quando a gente organiza, e os próprios livros didáticos, eles trazem sempre a parte de geometria sempre por último. Então, o que causa um prejuízo nessa área, por já estarmos no final de ano, os alunos um pouco cansados, né? Com essa questão da pandemia também tivemos muito prejuízo nesse ano, porque esses alunos, eles não tiveram contato com o ensino fundamental 2. Eles saíram do ensino fundamental 1 e já entraram direto na pandemia. Então, aí de lá, ele dá esse salto para o 8º ano, então eles ficam meio que um pouco analfabetos na questão da geometria, né, dos cálculos, de todo aquele estudo, que seria bem interessante que eles tivessem visto com aulas práticas ou com aulas normais, né, normais. Mas, através de aulas remotas, esse estudo ele não ficou tão interessante para os alunos e que foi uma coisa que, assim, houve um prejuízo. Também tem outro fator, né, que causa muito prejuízo na geometria, é que muitos professores, por vir já de situações como essa, da geometria ter sido colocada em último caso, né, por último no planejamento anual, então esses professores eles também têm essa deficiência, e eles meio que se esquivam de trabalhar nessa área. Tanto é que, às vezes, a gente tenta fazer um projeto conjunto com os outros professores e muitos não abraçam, por talvez, né, não querer admitir que tem também essa dificuldade na parte de geometria. Eu também, né, fiz algumas oficinas com professores de outras escolas. Então, sempre que eu vou fazer essas oficinas, eu trabalho sempre esse calcanhar de Aquiles, que é a geometria na matemática. Aspectos metodológicos, nós temos aqui, o universo da pesquisa foi a escola Antônio Carlos Magalhães, que ela é mais conhecida como ACM. A escola Antônio Carlos Magalhães, ela se encontra no centro da cidade de Irecê, é uma escola que tem 10 turmas, é uma escola que é muito bem vista pela sociedade, pois é uma escola que os seus professores buscam sempre inovar o ensino, né, de todas as áreas. Então, a gente tenta fazer um trabalho muito bom, muito eficiente, para que nosso aluno tenha, como tem sido sempre, destaque, não somente na UBMEP, né? Nós temos sempre participação dos nossos alunos na UBMEP, como também a gente tem participações, e também temos alunos muitas vezes selecionados no IFBA, no próprio IFBA, e na seleção da Fundação Bradesco. Em outros projetos, temos sempre destaques. Então, é devido a essas metodologias inovadas que a gente lança mão, né, essa própria pós-graduação, né, na nossa escola. Fomos 4 professores que fizemos a inscrição, né, em busca de sempre inovar, de sempre buscar melhorias e sempre buscar um jeito novo de ver a matemática. Então, eu trabalho nessa escola há 10 anos, né, 11 já vai fazer. Então, eu passei no concurso e trabalho nessa escola há 10 anos. Então, essa é mais uma oficina, né, que eu trago em ladrilhamento, que é uma novidade, foi um foco bem interessante que teve nesse curso, que foi a parte do ladrilhamento. Eu confesso que eu já trabalhava com polígonos, com figuras geométricas, com sólidos geométricos também, né? Eu trabalho muito, eu tenho minha oficina particular, então eu trabalho com os sólidos geométricos, mas
a questão do ladrilhamento, para mim, foi, assim, muito enriquecedora. Me trouxe, assim, um novo horizonte, me trouxe, assim, uma nova perspectiva de estar trabalhando e melhorando sempre, fazendo mais significativo o ensino da geometria na área de matemática. Os nossos alunos, né, como eu disse, são alunos de 8º ano. E, assim, foi uma turma que abraçou a esse projeto, essa oficina, eles amaram, e, assim, causou até ciúme em outras turmas, né? O ano que vem já tem, assim, um compromisso com a direção da escola e com os alunos que viam das outras turmas de fazer a aplicação dessas oficinas no ano que vem. Aqui tem outros para vocês, professores, a descrição e análise dos dados. Então, eu tenho aqui o questionário que foi aplicado antes e depois o mesmo questionário foi aplicado também. Nesse primeiro momento, né, que foi aplicado antes das oficinas e dos jogos, eles achavam importante, né, alguns, não todos, o ensino da matemática. Agora, você gostar de matemática, a maioria colocou que não, né, devido também, né, à forma que era trabalhada, que é lousa e piloto, alguns pontuaram que só era isso, atividades para casa, desenhos e fórmulas. Então, essa metodologia utilizada, arcaica, né, e que não é nada interessante, principalmente para eles que estão, de forma real, iniciando agora, no 8º ano, o Ensino Fundamental 2, né, porque muitos deles não tiveram acesso às aulas remotas devido a aparelhos eletrônicos ou à própria internet. Então, muitos até, né, teve relatos na sala de aula que muitos iam para a casa do vizinho, e quando brigavam não tinha nem como assistir a aula. Então, assim, eles meio que deram esse salto de 2 anos, né, que, segundo os pesquisadores, vai dar um prejuízo de, no mínimo, 10 anos aí na educação. Bom, nós temos também o reconhecimento que ele tem da importância da matemática. Então, nas questões que foram colocadas aqui, né, eu pergunto para eles, matemática é uma disciplina difícil? Ela faz parte do nosso dia a dia? Podemos viver sem a matemática? Só os melhores sabem matemática? E nessa questão aqui, eu já trazia, escondido de forma bem discreta, a questão da autoestima, né? A autoestima dos alunos, a motivação dos alunos, que foi algo que nós tivemos que trabalhar bastante, porque nós tínhamos alunos que não se sentiam capazes de aprender, né? Outros não queriam, outros não tinham muito interesse, mas que ao longo, né, do percurso do ano, eles mudaram essa postura, e que, assim, de certa forma, a gente também tem que ser mediador, psicólogo e também um estimulador, né, para trazer essa questão da matemática deixar de ser vilão, bicho-papão, para ser bicho de estimação. Eu também coloquei aqui, né, cite o nome de 3 princípios da geometria, e eles não souberam responder, não sei nenhum, não estavam nem entendendo. A questão de entender o que é figura plana, o que são objetos tridimensionais, e ali, né, ele colocou que, apesar de tudo, esse questionário, né, ele colocou que é bom, que a satisfação com a aula de matemática era boa, né, não estava aprendendo tanto, mas ele gostava de matemática. Esse outro aqui, né, antes, agora vamos ver o depois. Esse aqui já é o questionário aplicado após as oficinas, né? Então, ele já traz ali, você acha o ensino da matemática importante? Ele pontua que sim. Você gosta de matemática? Também pontua que sim. Então, você já vê aqui um novo perfil, né? Uma nova perspectiva. As metodologias, ele citou aí, né? Lousa e piloto, continuamos usando. Jogos lúdicos, oficinas, atividades para casa, desenhos e fórmula também. Então, nós usamos as habituais, né? Mas as tradicionais, mas a gente também inovou com jogos
e também com oficinas. E também trabalhamos a questão de monitores, aqueles alunos, né, já preparando para um futuro IFBA, ou uma instituição tão renomada quanto o IFBA, a questão de trabalhar a monitoria, eles entre eles, porque eles possuem uma linguagem entre si que muitas vezes facilita, né, esse conhecimento para ele. Em que situações a matemática pode te ajudar? Eles colocaram aqui em quase todos os momentos do nosso dia. Em que situações a matemática pode atrapalhar? Ele colocou, né? Ele disse, em momento nenhum da vida, né? Para você, o que é geometria? Aí a matemática de medir áreas, perímetros, então eles já mostram um entendimento que a geometria é essa área da matemática, né, que trabalha com a questão do nosso dia a dia, porque a geometria nos rodeia. A própria sala de aula é geometria, o piso que ele põe os pés, o teto da sala. Então, ele consegue ver agora, depois dessa aplicação dessas oficinas, ele consegue ver essa geometria no dia a dia. Tudo que o cerca é geometria. Então, aí ele já consegue cita o nome de 3 princípios da geometria, aí ele vai para o ponto, né, a reta e a geometria. Então, aí a gente foi bem trabalhado isso, o início de tudo, o ponto, né? Desde o ponto, a questão dela se prorrogar e virar, né, uma reta. Então, o ponto, depois eu olho para a reta, que é unidimensional, depois a reta eu vou para o plano, surgem as figuras planas. Então, na figura plana, eu já coloco, né, que os polígonos, que a gente focou bem os polígonos. Então, nós trabalhamos os polígonos que eles têm as características dele, que não podem ter aberturas, não podem ter cruzamentos e nem podem ter curvas. Então, foi bem interessante trabalhar desse jeito. E quando a gente trabalhou, né, os polígonos principais, que são os quadriláteros e os triângulos, a gente trabalhou também a classificação dos triângulos de uma forma bem lúdica. Eu trabalhei com eles, né, eu digo os 3 irmãos, que são os triângulos, o equilátero, o equilibrado, aquele perfeito, aquele certinho. O esculhambado, que é o escaleno, né? Tem aquela característica de largadão. E vem um outro, né, que diz, não, eu sou meio termo. Nem sou perfeito, como o triângulo equilátero. Adriana, 5 minutos. Ok. E nem sou esculhambada. Então, aí, né, veio essas características interessantes. Bom, esse questionário foi aplicado com 36 alunos na escola fundamental, né, de Irecê, né, a escola ACM, e dentre as perguntas, elas foram unânimes, que consideravam a matemática importante. Mais de 80% responderam que não gostavam de matemática. Aqui nós temos a descrição dos dados através desses gráficos. Em azul, é os que não gostavam, né, que não tinham interesse pela matemática, o que mudou totalmente após as oficinas. Após a aplicação destas técnicas, eles sabem identificar e nomear polígonos, desenhar figuras geométricas planas, reconhecem os elementos que compõem um polígono, sabem encontrar a soma interna e externa dos ângulos de polígonos. Enfim, todos os objetivos iniciais foram atingidos com excelência, graças às aulas diferenciadas, bem como às oficinas e jogos. O objetivo inicial dessa pesquisa era propiciar a ampliação e aprimoramento dos conhecimentos da geometria, no que diz respeito às figuras planas, em específico, construção com ladrilhamento, com polígonos regulares. A prática pedagógica voltada ao construir, ao próprio saber, onde os alunos se tornaram protagonistas e atores do seu processo de ensino-aprendizagem. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, em especial a essa banca maravilhosa, a qual eu tive a honra de não apenas ser aluna, mas de também me tornar admiradora de cada um, diante do que nos acrescentou no processo de aprendizagem. Encerro essa apresentação com uma frase de Walter Landor: aqueles que se sentem satisfeitos, sentam-se e nada fazem. Os insatisfeitos são os únicos benfeitores do mundo, como eu. Minha sugestão de pesquisa futura é a escrita no ensino matemático,
tendo o aluno como autor da sua história e conhecimentos. E agradeço, né? Muito obrigada a todos. Obrigada, professoras. Tudo bem, Adriana, tudo bom? Parabéns. É bom separar o seu texto, né, para avaliação aí do pessoal, né? Parabéns aí pela apresentação. Você que trabalha há 10 anos na escola Antônio Carlos Magalhães, Irecê, na Bahia. Sim. E na de Lapão, 20, viu? Teve até um ciúme muito grande, porque a de Lapão queria que eu tivesse feito o projeto, né, nela. Só que por eu, aqui no Lapão, trabalhar com o 6º ano, eu preferi aplicar nesse 8º ano, até por uma forma de ajudá-los a não sair o ano que vem do ensino fundamental tão desamparados geometricamente. Mas eu prometi que eu vou fazer esse ano, viu? Vou fazer na escola de Lapão também. Aliás, para fazer em várias, viu? Tá bom, obrigado. Também. É bom você separar o seu texto para alguma Sim. observação dos professores. Separe logo ele aí. Vou passar a palavra, então, para a banca, né? E aí, de forma consensual, né? Vocês podem... o professor Acélio já ligou a webcam. Posso passar para o professor Acélio, Alex? Pode, tranquilo, tem que ser a Célia, que é o que está mais longe, né, da gente. É a ordem, é isso mesmo, tem que ser ele. Professor Acélio, com a palavra. Eu vou ser breve, né, porque o horário avançou bastante, mas eu quero parabenizar a Adriana, né, pelo trabalho muito bem feito, muito bem escrito, né? Eu gostei de ler seu trabalho. Claro que nada é perfeito, né? Alguns ajustes, né, que é necessário fazer, mas nada aqui apague a luz, o brilho da sua obra, né, do que você acabou de apresentar para a gente. Quero também parabenizar o professor Alexandre, né, pela orientação, dizer que a orientação de Alexandre é uma orientação ilustre, porque ele foi meu orientador, e detalhe, quem era meu orientador antes de Alexandre era Alex, na minha pós-graduação, só que Alex precisou viajar, e aí fui transferido para Alexandre, né, lá em Barreiras. Não sabia, Então, não, interessante. Foi bom saber. E vai ressuscitando essas coisas aí. Isso aí é em 2008, 2009, 2009 e por aí, 2010, Alex trabalhou comigo lá, realmente. Agora eu não sabia que tinha sido seu orientador. Valeu. E, assim, também quero parabenizar Alex pela condução dessa pós-graduação, porque eu reconheço que não é pouco trabalho, é muita dedicação, muita renúncia, né? Muita doação. Então, também quero parabenizar o professor Alex, né, por estar aí na frente do Matemática na Prática, né? Bom, eu não tenho muitas coisas para comentar sobre o seu trabalho, né? Comentar, contribuir. O que eu vou falar aqui são coisas que você não são regras, não são leis, né? Não são imposições, são apenas contribuições, e você depois reflete com seu orientador se você acha legal acatar ou não, né? O que eu vou comentar aqui. Mas pouca coisa. Eu vi aqui o tema, né? Oficinas de geometria com ladrilhamento de polígonos regulares e Tangram, né? Que é o foco do seu trabalho, certo? Sim. Quando eu abri aqui a introdução, deixa eu ver aqui se eu acerto aqui. Eu senti falta de algum comentário sobre o objetivo do trabalho na introdução, porque você diz assim, o intuito deste trabalho foi aguçar o estudo da geometria de forma lúdica e prática, trazendo a perspectiva de demonstração no dia a dia e tal. Mas eu senti falta de uma coisa direta, assim, de um objetivo geral nessa parte da introdução. E lá no fundo você comenta sobre objetivos,
lá na página 32, porém, é dentro do contexto vou voltar aqui na página 72, 72 não, 32, que é dentro do contexto está tudo bagunçado aqui das páginas, pronto. Você vem falando dentro do contexto da BNCC, né? Você fala no objetivo e aí fica aquela coisa meio assim, duvidosa, né? Que você fala, o objetivo é que o aluno saia do ensino fundamental não apenas sabendo aplicar fórmulas matemáticas, mas sim que este seja capaz de desenvolver um pensamento geométrico, né? Raciocínio este que é necessário para investigar. Então, assim, aí a gente fica na dúvida um pouco se você está falando sobre o objetivo do que a BNCC traz em relação a esse conhecimento, né, para o ensino da geometria, ou se você está comentando já no intuito do seu trabalho. Então, eu achei que faltou amarrar esse objetivo aí na introdução. Ok, professor, farei essa. Mas, assim, a introdução está bem escrita, né? Ela contempla, né, aborda, né, todo o trabalho, tudo que você vem trazendo. Achei bacana, achei muito bom. Aí lá na página 15, você traz um conceito que eu também não consegui associar direito. Por exemplo, você fala assim, repetir este número tantas vezes quantas fileiras houver. Você está falando da área do retângulo, por exemplo, né? Que aparece os quadradinhos, se eu tenho 3 e 4, 3 vezes 4, 12. Aí você fala, repetir tantas vezes fileira quanto houvesse. Assim surgiu a fórmula do ângulo reto. A fórmula do ângulo reto. Multiplicar a base pela altura. Aí eu acho que não seria a fórmula do ângulo reto, né? Mas deveria ter algum complemento, né? Sim, tipo a fórmula, quando eu tenho quadriláteros com ângulos retos, tal, algo desse tipo, não sei, mas que a fórmula do ângulo reto, eu imagino que seja alguma fórmula para calcular algum ângulo reto, que eu posso usar várias fórmulas, a depender do contexto, e chegar que aquele ângulo é um ângulo reto. Mas, pelo que eu entendi, você queria calcular a área de um retângulo. E aí você usou calcular, surgiu a fórmula do ângulo reto. Eu não sei se realmente é um conceito que eu não conhecia, ou se não, realmente... foi uma confusão que eu fiz mesmo. Foi algo que eu vou ter que rever aí. Eu vou ter que reavaliar. Realmente foi uma confusão que eu fiz. Aí depois, na página 17, você bota figuras, né? Sim. Você bota assim, ó, nas figuras, geralmente, você usa embaixo assim, ó, figura 4, figura 6, figura 8. Aí você bota embaixo a figura, o número, e você bota o nome. Só que eu senti falta da fonte da figura. Por exemplo, na página 17, você tem aqui um pentágono, né? Que você bota lá do verso diagonal, mas você coloca a figura 4, elementos do polígono. Esse nome, o ideal é que vem em cima, né? E embaixo você bota a fonte da figura. Aí, essa fonte é o quê? Você que desenhou no GeoGebra e botou aí você bota o próprio autor. Mas foi de algum site, aí você bota o site que você tirou essa foto, exatamente. E eu vejo que isso acontece em várias figuras, acho que em todas, se eu não me engano, né? Então, assim, eu acho que botar a fonte é interessante. Eu acho que você pegou até figuras do próprio material da gente, né? Do Matemática na Prática, né? Também peguei. Isso. Então, assim, é importante você colocar todas essas fontes, né, que você utilizou para extrair as figuras. Nos gráficos também é importante, né, você botar a mesma coisa em cima. Você botou figura, mas você pode usar também gráfico 1, gráfico 2, tal. E embaixo colocar a fonte. Agora, na página 17, você fala o seguinte.
é que o pentágono que você desenha um triângulo, né, equilátero, e você diz assim, ó, já quando um polígono possui pelo menos um lado de medida e o outro diferente, um lado de medida e ou ângulo diferente, ele é chamado polígono regular. Irregular, como é o caso do pentágono. Você está dizendo que quando uma figura tem um lado diferente ou um ângulo diferente, ele é o polígono regular conforme a figura. Aí você bota um pentágono aqui. Aí você bota o pentágono irregular. Mas veja, quando a gente está trabalhando no assunto de conteúdo de geometria, o desenho está lá, mas isso não nos libera de colocar as informações da figura, da propriedade. Porque em problemas de geometria plana, o que vale são as informações. O desenho ilustra, fica bacana, mas as informações é fundamental. Então, quando eu olho, você fala assim, o pentágono é irregular, mas eu não tenho uma visão muito boa. Se você me mostrar, eu não vou entender qual é a diferença de um regular para um irregular, porque eu posso olhar para a figura e dizer, não, está parecendo regular. Não, está parecendo regular. Mas, pelo menos, você deveria ter colocado, tipo, quando a gente quer, no próprio desenho de geometria, sinalizar uma diferença de medida dos lados, a gente coloca um risquinho, só para dizer que ali tem uma medida, o outro tem a mesma medida. 2 traços no outro, 3 no outro. Isso, você poderia colocar um traço em cada um e um deles com 2 traços. Ou então. Ou a própria medida, né, professor? Também eu teria que sinalizar, ou com essa sinalização dos traços, eu entendi, ou com medidas mesmo, com números, né? Ou com números, ou então você nomeia os vértices. Tem várias formas de você fazer isso, né? Sim, você pode nomear os vértices e dizer AB é igual a BC, que é igual a CD, que é diferente de DE, sei lá. Entendi. E aí você, na figura, mostra que realmente aquela propriedade é válida, né? Ok, sim. Porque você botou o triângulo, polígono regular, beleza. Mesmo assim, o desenho está parecendo realmente um triângulo equilátero. Porém, não tem informações na figura que me diga isso. Porque assim, ó, se um lado de um triângulo tem 3 centímetros, o outro tem 3, e o outro tem 3,01, já deixa de ser equilátero. É claro, E isso o olho da gente não vai detectar, porque a gente vai olhar e vai achar que é igual. Então é importante que essas informações venham na figura. Sim. Certo? Certo. Deixa eu ver mais outro comentário. Tem algumas coisas aqui que eu senti que você colocou vírgula, onde você botou ponto, era para ter colocado uma vírgula, para dar continuidade ao texto, mas eu sinalizei aqui, certo? Eu não vou comentar, não. Aí eu passo para o Alexandre depois. Ok? Ok. Bom, sobre... Agora, eu percebi também uma coisa, o seguinte, quando a gente vem aqui para o... Você fez a introdução, depois você fez a geometria plana, né, que é o capítulo 2. Depois você foi para o outro, né, que... Deixa eu ver aqui, o 3, né, que foi justamente obstáculos do ensino da geometria no Brasil. E quando você chegou nessa última partezinha dos gráficos, eu achei que faltou, por exemplo, você botou aqui no gráfico 1, alunos que têm interesse pelo estudo da matemática. Aí eu pergunto, você está dentro de um tema, que o tema é geometria com ladrilhamento de polígonos regulares e irregulares. Aí a primeira pergunta é, alunos que têm interesse pelo estudo da matemática. A segunda pergunta, índice de acerto para as questões conceituais de geometria, beleza. Aí tem outro gráfico aqui, peraí. Deixa eu ver se eu acho.
Bom, vou pegar nesse gráfico aqui. Alunos que têm interesse pelo estudo da matemática. Aí eu fico pensando o seguinte, que no desenrolar desse texto que você escreveu já no finalzinho, eu achei que você desviou um pouquinho do tema, como se você estivesse pegando um outro link, né? Porque assim, como um assunto puxa o outro, aí você foi desdobrando, né? E eu achei que chegou um momento que você falou alguma coisa, eu não sei, não vou precisar aqui agora exatamente, mas é justamente na página 23 em diante que eu senti que você, né, é minha visão, né, não estou dizendo que é a verdade, né, é só uma sugestão. Entendo. Entrou um pouco em outros campos, né, que não é o foco do ladrilhamento. Agora, as considerações finais que você fez, né, que eu achei que você fez uma consideração final muito interessante, né? Você trouxe alguns pontos fortes do seu trabalho e você também falou de algumas perspectivas, né? Do que virá após isso, né? Tanto que você, na sua fala, contemplou bastante isso, né? Pretendo fazer em tal lugar agora. E realmente, os jovens gostam de movimento. E esse movimento é muito interessante, porque promove o aprendizado. Vou pegar cartolina, vou pedir material à tia, vou sair catando plástico, não sei o quê, bora fazer o experimento, bora fazer. Isso é muito importante, né? Acho que nossos jovens precisam disso, né? Enfim, eu não vou me prolongar mais, não. As outras contribuições estão aqui, vou passar para o professor Alexandre, mas eu quero dizer a você o seguinte, que seu trabalho é um trabalho, assim, que a gente se sente muito feliz, porque você utilizou elementos da pós-graduação matemática na prática, o que a gente trabalhou realmente, né, que foi essa questão do ladrilhamento, né, foi um dos experimentos, né, o ladrilhamento, e assim, você foi bem certinha em cima do foco da proposta da pós-graduação, isso é muito bacana, né, em estar difundindo isso, trazendo essa contextualização da sua pós-graduação. Então, assim, dizer que é um trabalho muito bom, o seu trabalho, né, que você está de parabéns. Para mim, com certeza eu vou usar o nome de Alexandre e vou usar o nome de Alex. É um orgulho muito grande você estar aqui hoje, né, é um motivo de muita alegria, né, você estar defendendo e trazendo sua proposta de trabalho. E com certeza você vai virar um artigo, né? Porque Alexandre não perde tempo mesmo, vai querer divulgar artigo em cima do seu trabalho e, mais uma vez, te parabenizar pelo seu trabalho, tá bom? Obrigada, professor. Nada, pronto. Passo agora a minha fala aí para Alexandre, aí, passar a fala aí. Professor Acélio, muito obrigado pelas suas contribuições, realmente contribuições muito importantes. O professor Alex vai fazer uso da palavra agora, ele já tinha me alertado algumas questões do CEP. Então, nós vamos ver aí as considerações dele. Fique à vontade, professor. Obrigado, meus queridos. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Célio. Boa tarde, Louco. Vamos quebrar o protocolo, porque estamos entre amigos e é sempre bom a gente estar dialogando, conversando, aprendendo, né, entre amigos e entre pares. Primeiro, eu quero agradecer a vocês pela confiança de vocês compartilharem uma produção de vocês, né, com a gente, e dizer que essa fala é uma fala, assim, de alguém que recepcionou o trabalho, mas que não viveu, assim, as agruras, a construção, esse momento de final de ano. Eu imagino que uma série de coisas tenham acontecido aí nesse contexto, porque eu também estou vivendo esse outro lado cá, com os meus orientandos, e, de certa forma, o trabalho ele não ilustra muitas das dificuldades que vocês vivenciaram. Então, eu posso imaginar que muitas das coisas que eu vou colocar aqui, vocês vão tentar ver a possibilidade de reorganizar, até agora nesse prazo mais dilatado aí que a Adriana tem, de 30 dias para fazer os ajustes depois da defesa, tá? Eu vou começar aqui, Adriana, primeiro com o título.
Para mim, eu acho que você quer muita coisa, pela forma como você é ansiosa demais, né? Sim, Tem muito conteúdo, então você quer externalizar muita coisa, e eu acho que é preciso você estabelecer aí aparar algumas arestas, e estabelecer, assim, alguns limites, né? No trabalho de pesquisa é importante a gente trabalhar com essa perspectiva de delimitação. Então, quando a gente vai ler o texto, a gente percebe que você fez o trabalho numa turma do 8º ano, na verdade, em 2 turmas, né? Do 8º ano. Então, no meu olhar, esse trabalho está com foco nas aprendizagens, né? Ou na aprendizagem. Eu falo sempre no plural, porque a minha concepção, advém, os meninos vão estar aí em bancas minhas, advém que as pessoas têm formas diferentes de aprendizagem, como é plural a sala de aula. Então, há uma diversidade de aprendizagem, não uma padronização. Mas você não necessariamente precisa dialogar com esse mesmo referencial teórico, pode trabalhar com a perspectiva da aprendizagem no singular, tá? Então, para mim, o termo aprendizagem, ele precisa aparecer no seu título, para você demarcar, isso é importante em trabalhos de ensino, tá? Em cursos de ensino. É óbvio que as duas relações se nutrem, não estou dizendo que elas não se nutrem. O ensino se nutre da aprendizagem e vice-versa, é um movimento dialético. Mas é importante você delimitar. Por exemplo, você na sua fala colocou aí, eu já fiz vários minicursos dessa natureza com professores, mas nesse sentido você tem uma escolha com um grupo de alunos de uma escola em Irecê, que vem de um processo pandêmico, né? E que possivelmente sairia de uma etapa, de uma modalidade de educação, da educação básica, sem ver esse conteúdo. Então, existem subjetividades suas. Por isso que eu não acredito que seu trabalho é quantitativo, porque você explica essas escolhas. E essas escolhas explicadas representam as suas subjetividades. Você escolheu esta turma por conta disso, você escolheu a escola por conta daquilo, e aí tem as questões que a gente precisa pensar um pouquinho em relação ao CEP, tá? Eu fui fazendo, antes de eu ir para o metodológico, para eu não avançar, deixa eu concluir aqui a minha fala em relação ao título. Então, eu fui fazendo alguns recortes, coloquei lá no material, vou mandar para você, vou mandar para a Lopo por e-mail, para vocês verem algumas sugestões. No meu olhar, o ladrilhamento é aquilo que você realmente coloca como foco. Para mim, o seu trabalho está na perspectiva do ladrilhamento. Então, eu fui fazendo aqui como sugestão, coloquei assim, ladrilhamento de polígonos regulares. E, de certa forma, estou pedindo a você para enviesar a escrita para os regulares, no sentido de uma delimitação. Mas se você e Lopo perceberem que vocês estão fazendo esse ladrilhamento nos regulares e nos irregulares, é só acrescentar, tá? E aí eu coloco uma pergunta, depois eu coloco assim, ladrilhamento de polígonos regulares, 2 pontos, e eu coloco uma pergunta, que seria mais ou menos uma sugestão de pergunta, muito parecida com a questão de pesquisa, que é o ponto de partida de um trabalho. E isso eu senti falta na sua introdução, você precisava dizer qual é o questionamento. Aí eu vou concordar com a Célio, quando ele coloca assim, a gente, na leitura da introdução, embora seu texto seja extremamente autoral, extremamente seu, né? Eu consigo perceber que é uma escrita que é sua, e isso é positivo, né? Pelo aquele recorte histórico que você faz, embasada aí nas questões históricas da geometria. Então, a gente percebe que tem uma assinatura sua, tá? E isso é positivo, eu já vou te dando os parabéns, mas é importante que você demarque algumas coisas. Então, qual foi a pergunta que te inquietou enquanto pesquisador ou enquanto dando os primeiros passos na pesquisa, né? Já que você está caminhando aí para a conclusão da especialização. Então, eu coloco assim, ladrilhamento de polígonos regulares como sugestão, 2 pontos, como as figuras planas podem ser aprendidas com o Tangram.
Nesse caso, eu fechei no Tangram, mas você pode trabalhar também a ideia do minicurso. Eu só discordo da oficina, porque oficina fica um negócio muito o fazer pelo fazer, e sem a gente valorizar os fundamentos desse fazer. Então, a minha sugestão é que você retire a expressão oficina e troque isso por minicurso, até porque, pela própria forma como você traz na condução dos minicursos, eles pareceram realmente momentos, etapas, dentro do trabalho de campo que você fez, tá? Aí você pode colocar lá como eles... Eu coloquei figuras planas, porque às vezes você vai para o elemento tridimensional, aí eu digo, meu Deus, está na plana ou está indo para a geometria espacial? Por que ela quer tanta coisa? Ela pode enxergar essas coisas que ela está desenhando. Então, aqui eu estou sugerindo só a questão do Tangram, mas aí depois você pode conversar com o Logo para ver, não, professor, tem a questão do minicurso, então a gente faz uma associação entre o Tangram e o minicurso, para não chamar de oficina, né? Ou então, retira o elemento do minicurso do título e vai dizer isso lá em outras passagens do trabalho, no resumo, na introdução, nos procedimentos metodologia, né? Exatamente. Vai dizer em outro lugar, não necessariamente ele precisa estar como protagonista aí no seu título, entendeu? Entendi. Então, seriam algumas sugestões. Aí eu coloco outras, depois você dá uma olhada e vê direitinho como é que vocês vão fazendo isso. Aí eu vou para o metodológico. O metodológico, ele não é quant. Não é porque você trabalhou essa padronização com 2 turmas que ele tem uma natureza quant. E também não tem uma natureza quali-quant. Quali-quant, eu acho que você não deve fazer isso. Quali-quant é uma natureza para trabalhos em nível de doutorado. Um curso de especialização na modalidade à distância não cabe. Cabe exatamente você expressar suas subjetividades. Escolhi a escola X por conta disso. Escolhi a turma Y por conta disso. E você demonstra essas escolhas na sua fala. Então, fica claro por que é uma turma do 8º ano e não no 6º no Lapão. Fica claro. Então, é só pegar essa fala e levar ao texto. Outra coisa, você não tem interesse nenhum de padronização. Tanto que você apresenta os questionários respondidos pelos alunos, você apresenta o questionário de alguns alunos. Sim. Então, se você apresenta nos dados os questionários de alguns alunos, esses alunos foram escolhidos por alguma subjetividade. Algum motivo fez com que você escolhesse eles. E tem uma até que está identificada. Vou dizer o nome aqui, mas é para você tirar a identificação, que é Melissa. Isso. Você não pode identificar os participantes, você não pode identificar a escola, você não pode fugir dessa questão qualitativa, porque você está engessado, eu vou dizer assim, a ideia não era essa, mas vocês estão dentro de um projeto maior, que fechou essas coisas dentro do comitê de ética. Então, se você não fizer esse recorte para uma abordagem qualitativa, você e Lopo vão ter que submeter um novo projeto ao comitê de ética, porque vocês alteraram os procedimentos metodológicos do projeto-chave. Então, a gente vai ter problemas nisso aí depois. Por exemplo, eu não vou conseguir colocar esse estudo no relatório da nossa proposta. Então, por isso que eu estou utilizando para você assim, o como, por isso que eu estou enviesando o seu trabalho para uma abordagem mais qualitativa, no sentido de você valorizar as escolhas, porque você tem escolhas. Então, não precisa você fazer o trabalho em 2 turmas, você poderia ter feito numa turma só. Dentro dessa turma, você poderia ter escolhido 2 ou 3 alunos que você apresentou os questionários. Agora, você teria que ter dito o porquê desses 3. Digamos que foram os 3 que têm a melhor capacidade de comunicação. Digamos que são os 3 que puderam se encontrar com você em outro horário, diferente do turno que eles estudam, para vocês complementarem esse trabalho. Ou digamos que seja que você consegue ter acesso à casa deles, que você consegue ter acesso a um lugar, né, dentro da escola ou fora da escola, enfim,
valem aí as subjetividades de você enquanto pesquisadora e deles enquanto participantes, tá? Então, a minha sugestão é que você faça realmente um enviesamento para a questão qualitativa. Quando você coloca lá no texto o questionário, não precisa você colocar no texto o questionário, muito menos o questionário respondido, a menos que esse dado vá subsidiar alguma coisa na sua análise. Você pode pegar e fazer uns anexos, ou uns apêndices, né? Porque eu creio que o questionário foi construído por você. Então, você pode fazer uns anexos, uns apêndices, né? Porque apêndice é aquilo que você faz, eu acho. Me corrijam aí os meninos se eu estiver falando alguma besteira. E anexo é aquilo... Exatamente, né? Alex. Não é isso? E anexo é aquilo que as outras pessoas fizeram e você adaptou. Então, por exemplo, o TCLE, que é o termo de consentimento livre esclarecido, no seu caso, como são meninos do 8º ano, eu acho que tem que ser um TALE e o TCLE dos pais, porque eles são menores de idade. Então, isso não foi você que fez, então isso viria como modelo lá nos anexos para você mostrar, existe um projeto maior e eu tenho aqui a autorização ética para fazer essa pesquisa, tá? Então, você coloca o questionário vazio mesmo, só para a gente ter uma noção das perguntas que foram feitas e não precisa trazer as respostas. E as respostas você traz aquilo que efetivamente vai lhe fundamentar. Então, Joãozinho fala isso. É isso que eu quero da fala de Joãozinho. Eu recorto só a forma como ele respondeu o meu questionário e coloco lá no texto, porque fica muito grande. E aí a gente fica analisando o questionário sem necessariamente ter um tratamento analítico seu enquanto pesquisadora, certo? Certo. Outra coisa, tem umas passagens que você precisa rever, por exemplo, você usa muito APUD. E eu fiquei meio preocupado com esses APUDs. Na graduação, eu até admito, mas na pós-graduação, na especialização, no mestrado e nunca no doutorado. Então, eu fiquei pensando assim, teve a correria? Teve. Tá corrido? Tá. Tá difícil? Tá. Nós voltamos a trabalhar presencialmente? Voltamos. Mas houve aí 2 prorrogações. Teve uma prorrogação de abril para julho e teve uma prorrogação de julho para dezembro. Então, será que não dava para você fazer uma leitura na fonte? Não digo que você leia todas as fontes. Então, se você não leu todas as fontes, não cita todo mundo. Cita apenas aquilo que você leu. Por exemplo, lá na História da Matemática, puxando a brasa aí para minha sardinha, você cita o Ives e você cita indiretamente o Boyer, que são 2 clássicos de História da Matemática. São 2 obras clássicas. Todo mundo que estuda História da Matemática deve ler esses livros. O Ives, você tem ele eletrônico. Um WhatsApp para o professor Alex resolvia seu problema. Professor, o senhor tem o Introdução à História da Matemática do Ives? Tenho, minha filha, ainda tenho ele eletrônico. Tome. Vou querer, viu, Alex? Beleza. Porque aí você... O que é que acontece? Você pode fundamentar tudo. Não teve acesso ao Boyer, mas tem acesso ao Ives, fundamenta tudo no Ives. Usa um referencial teórico. É óbvio que você não vai fazer nenhuma construção exaustiva. É só uma questão de cenário histórico. E aí pode ser um dos seus objetivos específicos. Apresentar como a geometria historicamente se consolidou enquanto campo do conhecimento no âmbito da matemática a partir de um viés histórico, não sei, estou me refazendo aqui, mas aí pode ser um objetivo. Assim como também pode ser um objetivo localizar isso dentro da BNCC e dentro dos parâmetros. Os parâmetros, eu acho que precisa rever. Você está indo lá para 1997. Então, eu fico meio receoso. A BNCC, tranquilo. Só que, assim, não esquece que esses documentos são documentos
oficiais, eles não são fundamentação. Beleza? Para falar da BNCC, embora a BNCC tenha tido uma construção mais democrática do que os próprios parâmetros, né? Os parâmetros foram bem positivos. A BNCC, a gente já teve algumas questões relacionadas a uma discussão, mas eles não representam fundamentação teórica. Então, pegue artigos que tratam a BNCC, tá? Porque aquele artigo tem uma produção analítica de outros pares, de outros acadêmicos, para fundamentar aquelas ideias, porque os artigos, eles transitam entre pares. Então, assim, você pode pegar a recomendação do documento oficial da BNCC, trazendo a justificativa do seu trabalho, lúcido, né? Trazendo a introdução do seu trabalho, lúcido, porque eu estou me fundamentando, não é me fundamentando, mas dizendo que é relevante, porque existe uma orientação oficial que recomenda aquilo. Beleza? Mas, assim, do ponto de vista da fundamentação, aí a gente precisa rever. Então, assim, reveja o excesso dos APUDs, eu vou marcando todos eles que eu fui vendo. Aí o senhor vai mandar para mim, professor? Vou te mandar, manda agora até. Eu estou anotando, mas é bom o senhor mandar. Vou. Reveja os APUDs no sentido, assim, de ler na fonte. E isso já é te preparando até para as instâncias posteriores, para o mestrado e para o doutorado. Mestrado e doutorado com APUD, nunca. Nunca, né? E na graduação eu ainda aceito, porque é um processo de iniciação. Eu ainda aceito uma superficialidade, embora a gente já faça algumas críticas. Mas na especialização também não. Você já tem um embasamento da graduação para dar conta de ler na fonte. Tá? Outra coisa, tem umas... ACM não aparece nunca, pelo menos eu não vi no texto, não sei se... não está no texto, no texto realmente não está. Você colocou na escola. A ACM não aparece nunca por causa do comitê de ética. Conta sempre o milagre, mas nunca conta o santo. Conta por que você escolheu... conta por que você escolheu esse santo. Por exemplo, eu tenho Irmã Dulce e tenho Santo Expedito. Eu vou para as graças de Irmã Dulce. Tem uma subjetividade. Agora eu vou contar o milagre que ela fez, mas não conto o nome da escola. Não identifica nada, porque a gente vai ter problema com ética. Entendeu? Porque o comitê de ética pega no pé da gente dessas questões. E Lopo sabe aí toda, a Célio também sabe que é parceirão nosso. Eu também tenho algumas dúvidas, eu estou aproveitando para aprender também essas questões. Não bota o nome de jeito nenhum. Sempre... Das pessoas, com certeza. Eu pedi muito a ela para tirar as fotos, botar o rosto. Agora, tem umas fotos lá do ACM que tem umas coisas que a gente tem que pensar. Tem um menino lá numa foto, quando você chama eles ao quadro, tem uma foto à esquerda e uma foto à direita. Eu não vou lembrar agora qual é a foto, mas eu acho que você consegue situar aí onde é que essa foto está. No meu está marcado. Sim. Aí, o da esquerda, você tirou a foto bacaninha, porque ele está de costa, a gente não consegue identificar ele. Mas o da direita, você passou um efeito no rosto para a gente não identificá-lo, mas a farda está ali, ó. Então, a farda identifica a escola. Aquela foto não pode estar no trabalho. O mesmo efeito que você fez no rosto, você tem que fazer na farda. Ou então, você vai tirar a foto deles de costa. Entendi. Tem algumas fotos que você coloca lá no grupo que tá ok, dentro dos padrões éticos. A gente não consegue identificá-los. Mas tem outras que você cuidou de dar um tratamento ao rosto, a identificação do participante, mas pecou na participação da escola. Por exemplo, hoje em dia, é porque eu sou jurássico, mas hoje em dia, e já tem muito tempo que a gente está fora da escola estadual e municipal, você pode até me atualizar com isso, né? Porque eu fui professor da educação básica até início dos anos 2000. Então, lá se vão quase 20 anos. Então, faz muito tempo. Cada escola tinha um fardamento.
mas pelo menos acompanhando o Estado, que é o que eu acompanho mais, o município eu não tenho contato, porque são É muitos tudo municípios. igual, o município é padrão também. Beleza? Então, assim, o Estado hoje tem uma farda padrão. Então, por exemplo, talvez não coubesse você destoar a farda, porque o fardamento é padrão. Mas na minha época, né, de aluno de escola pública, a gente tinha, a Célio Lopo também, a gente tinha um fardamento por Individual. escola, né? Eles usavam muito a camisinha azul. Identificava pela cor. Aqui Exatamente. não. Tanto em Lapão quanto em Irecê é padrão. Entendi. Tanto é que os meninos saem do ensino Fundamental 1, quando eles chegam no Fundamental 2, eles utilizam a mesma farda. Entendi. Então, vamos fazer o seguinte, nesse caso, uma notinha de rodapé explicando isso para a banca ou para o leitor atende a uma saída para a ética. Então, você vai botar, quando você botar a foto, a figura, você vai botar uma notinha de rodapé. Não fizemos nenhum tratamento para esconder ou para preservar, não use a palavra esconder, não, para preservar é melhor. Porque os fardamentos no município pesquisado são padrão. Ponto. Então, todo mundo que lê já sabe que todas as escolas do município têm a mesma farda. Porque senão a gente não identifica. A gente não vai identificar porque a gente não conhece Irecê. Mas Sim. alguém de Irecê que tem acesso ao seu trabalho, e esse trabalho é público, se você for apresentar isso em um evento, se você for publicar que é a tendência natural, então alguém pode dizer, ó, na escola Antônio Carlos Magalhães. E aí, se essa pessoa se sentir prejudicada e por exemplo, entrar com uma requisição no comitê de ética, a gente pode responder eticamente por isso. Entendi. Porque a gente assumiu esse compromisso. Como tem duas fotos, professor, eu vou então deixar do menino que está de costa e o outro que está assim, eu vou retirar. Lê o meu pensamento. Foi essa a sugestão. Porque basta uma para ilustrar que ele está indo ao quadro fazer as fórmulas. Basta uma. Tem uma. E a que eu gostei mais foi justamente a do que está de costa. Tem ele que está. Eu acho que basicamente é isso. Deixa-me ver aqui se tem mais alguma coisa. Tem algumas passagens nessas construções históricas que você toma muito para você a escrita. Eu marco lá no texto, no local específico. Talvez ali eu estou recomendando você citar a fonte. Por exemplo, quando você traz um dado histórico, vou pegar aqui um exemplo, você está falando lá de Kepler. Esse dado certamente é fruto de um estudo que você teve acesso. Então, é interessante que você cite o estudo. Você pode até escrever com suas palavras, sem nenhum problema, por conta do processo autoral. Eu até prefiro. Mas você precisa citar a fonte, porque aquele dado histórico não é seu, é de alguém. Sim. Ou veio do módulo, ou veio da sua leitura na história da matemática, quer dizer, veio de algum lugar. Então, é preciso, na verdade, sinalizar. Tá? É uma citação indireta. Você vai colocar lá o autor, escreve do jeitinho que você escreveu, não tem nenhum pecado. Depois da escrita, bota entre parênteses o autor, o ano, a obra. Pronto. Não corre o risco do plágio. E agora a gente tem que tomar cuidado até com autoplágio, que até quando a gente se cita, a galera tá pegando. Certo? Então, já citei aquilo num artigo que eu publiquei há 2 anos. É meu mesmo. Mas até a autocitação agora já está se considerando como autoplágio. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque para não receber nenhum processo no futuro, entendeu? Escrita é um negócio super delicado. Então, acrescentar referência, pronto, resolveu o problema. A ideia não é minha, eu estou fazendo jus ao dono da ideia, as palavras são minhas, mas a ideia, a autoria está representada. Tá? Certo. No final, você traz as considerações. Nas considerações, você traz a possibilidade de pesquisas futuras. Para mim, aí, é preciso ter uma conexão entre esta pesquisa e como essa pesquisa vai se desdobrar. Sim. Beleza? Não é assim. Quando a gente fala qual a perspectiva de pesquisas futuras, não são outras pesquisas.
é como essa pesquisa que você está fazendo pode se desdobrar em novos estudos. Porque a ideia da pesquisa, se bem que no texto isso não está tão claro, mas na apresentação você deixou mais explícito. É a ideia de entender a pesquisa como elemento cíclico, que tem começo a partir da questão de pesquisa do pesquisador e tem um fim. Mas esse fim é paradoxal. Por exemplo, você estabeleceu aí na sua fala que você provavelmente vai desenvolver esse mesmo movimento no Lapão. Então, isso é um desdobramento do seu estudo. Entende? Não é necessariamente você criar um outro estudo. Não é dizer assim, Adriana, quais são as suas próximas perspectivas de estudo? Não é isso que a gente quer nas considerações. É os estudos que você pode desdobrar a partir desse. Por exemplo, se agora você trabalhou a questão dos polígonos regulares, como eu te sugeri, o próximo estudo, como a Célia pontuou aí, eu posso trabalhar a questão dos irregulares. É outro estudo decorrente desse. Se aqui eu estou utilizando a ideia no âmbito da plana, né, da geometria plana e das figuras planas, o próximo eu posso trabalhar dentro de uma perspectiva espacial ou tridimensional. Então, serão novos estudos que vão ser decorridos desse estudo. Entende? Entendi. Sim. Não sei se você vai dar conta disso agora nesses 30 dias. Aqui são coisas para você pensar. Lá nas considerações, você fala da experimentação. Eu consegui ver o ladrilhamento como algo experimental, mas isso não aparece no seu trabalho, só aparece nas considerações. Então, é interessante que você traga uma concepção de experimento. Entende? Talvez a BNCC eu acho extremamente importante, não sugeriria que você retirasse isso. A minha crítica em relação à BNCC é só o fato de você citar a BNCC como fundamento. Para mim, a BNCC é orientação. Tá? Entendi. É uma orientação. Aí depois, Lopo pode discordar também, a gente está aqui à disposição. Mas é interessante que você veja a possibilidade de incluir referenciais teóricos acerca do experimento, o experimento em sala de aula. Porque, ao invés da ideia, aí por isso que eu não concordo com a ideia da oficina, porque se você tivesse ido para a perspectiva de uma prática docente, prática sua, né, porque você é professora da turma, do ponto de vista experimental, embora você não vai olhar a sua prática, isso pode ser um estudo futuro. Primeiro você olhou como os alunos aprenderam. Depois você vai olhar como eu posso, num novo estudo, ensinar isso para as próximas turmas. Isso é desdobramento, para mostrar que a pesquisa é cíclica. Então, veja a possibilidade de você estar trazendo algumas leituras sobre a experimentação em sala de aula. Isso vincularia ao curso, né, por causa da ideia dos experimentos lá no ciclo 1, no módulo 1, né, teve o ciclo 1, 2 e 3, e daria um desdobramento do curso. Embora a sua fala, isso fique muito nítido na sua fala, mas no trabalho escrito você tangenciou isso ao final. Certo? No finalzinho lá, quando você você revisita o objetivo, é aí que aparece o ladrilhamento em especial na experimentação. Eu digo, gente, agora no final que ela está experimentando, ela tinha que experimentar desde antes. Então, talvez uma sessão que você, curtinha, não precisa ser uma coisa que você se debruce muito, não. Uma sessão curtinha, produzida com artigos que expliquem a questão da experimentação em sala de aula e dessa perspectiva de experimento, você puxa o gancho para o ladrilhamento. Porque o ladrilhamento está lá. O ladrilhamento está lá. Agora, ficou faltando essa concepção anterior de experimento. Certo? Certo. Por mim, estou satisfeito aqui, viu, meu amigo? E concordo, professor. Todas as suas falas eu assino embaixo. Fique tranquilo, pode discordar também, viu? Pode discordar até também. agora
É coisa que a gente vê, entendeu? No que o senhor vai falando, realmente. Percebi isso. Mas isso Adriana, não nós tira vamos. o mérito do seu trabalho, não, viu? É só no sentido mesmo de dar uma orientação para você para aqui e para o futuro. Ok, agradeço demais, professor. Muito obrigada. Muito obrigado, professor Alex. Adriana, 20 anos em Lapão, né? 10 anos em Irecê. Vamos nos reunir aqui, né? Seu trabalho tem esses pontos positivos, né? E algumas fragilidades que a gente vai ter que ajustar, né, Adriana? Vou me reunir com Sim, o grupo aqui para a gente fechar sua nota e acho que o professor Alex vai deixar continuar a gravação, né? Ou não, não sei. Para a gente ir para outra sala, Alex. Eu já abri outra sala lá, viu? Caso você quer que eu faça o quê? Pare aqui e depois a gente volta e grava de novo e eu te passo as duas. Não, não, acho que pode deixar direto. Vamos lá para outra sala, então? A gente fecha aqui. Então e tá. eu E depois vou a me gente volta despedir, para né? aqui, não tem nenhum problema, não? Ela tem que ficar aí, que ela tem que ver o resultado. Ela tem que ficar aqui. Adriana, você espera aí 5 Você vai ter minutinhos. que ficar aqui, a gente vai ter que ir para uma outra sala. Mas aí Ok, vai deixar essa sala aqui. Você fica aí. eu Peraí que a gente aguardo, volta. Se quiser trazer aguardo. alguma pessoa para acompanhar aí a finalização, pode trazer. Até Eu mais. estou sozinha, professor. Você botou Tá aonde bom. esse link, amigo? Botou no Whats, foi? No Whats. Tá.
Adriana, tudo bom? Retornamos. Olá, professor. Estou aqui aguardando ansiosa. Pode ligar o webcam. Estou aqui. Estou alterando até o layout aqui para todo mundo se ver juntos. Pronto. Alterei o layout. A leitura da ata, né? Ata de defesa da monografia do TCC, da especialização em ensino de matemática, matemática na prática, do Instituto Federal da Bahia, Campus Polo Camaçari, no dia 19 do mês de dezembro de 2022, na sala virtual do IFBA, né? Em sessão pública, promoveu-se a defesa do trabalho do TCC de Adriana Alves dos Santos Gomes, intitulado Oficina de Geometria com Ladrilhamento e Polígonos Regulares e Tangram. A acadêmica procedeu à defesa diante da banca avaliadora, indicada e homologada pelo colegiado do curso, a saber, professor Dr. Alexandre Boleira Lopo, Dr. Alex Andrade Alves e professor Acélio Rodrigues de Souza. Os trabalhos iniciaram-se às 15 horas e 30 minutos, quando o coordenador da banca, professor Alexandre Boleira Lopo, na qualidade de professor orientador, dando cumprimento às determinações regimentais, concedeu a palavra à acadêmica, a qual apresentou um resumo da monografia em exame. Respeitando-se o tempo previsto para a apresentação, encerrada a apresentação, a acadêmica foi arguída pela referida banca, em seguida a mesma reuniu-se para deliberar e atribuiu-se por unanimidade a menção de aprovada! Oh, obrigada. Ah, minhas orações. Vou continuar, obrigado. Sofrendo, jejuando. Parabéns. Acatando sugestões a serem incorporadas na versão definitiva, mas só tem que dar a versão definitiva da monografia, Sim. A qual deverá ser enviada para a coordenação do curso via e-mail no prazo máximo de 30 dias, ficando o professor orientador responsável por acompanhar tais incorporações e de emitir por escrito parecer positivo sobre o texto final da monografia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e, por constar eu, o professor Alexandre Boleira Lopo, lavrei a presente ata. Depois de lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais membros componentes da referida banca. Parabéns, queridíssima. Obrigada, professor. Obrigada. Felicidades. Ai, Feliz Natal. Vamos abrir a palavra aí para os professores. Vamos ouvir aí o professor Alex e Acélio e vamos fechar nossa apresentação. O professor Acélio, inclusive, está com uma responsabilidade logo após. É isso aí, parabéns, Adriana, pela essa vitória, né? Que você continue no seu caminho, beneficiando seus estudantes. Isso só vai fazer os meninos ficarem empolgados e aprenderem matemática cada dia mais, certo? Então, é isso aí, estamos felizes com a sua aprovação e seu desempenho. Obrigada. Agradecer a Alexandre mais uma vez pelo convite, e é isso aí. A gente que agradece também aqui pela participação, por você ter vindo aí, apesar de estar com esse compromisso, a gente ter estourado aqui o tempo. Obrigado, Adriana, obrigado a Lopo, obrigado a Célio, pela paciência, né, e pela correria também aí do finalzinho de ano, mas vai dar tudo certo. Aí a Adriana agora faz as revisões, já mandei lá minhas contribuições para você por e-mail, viu? Respondi o e-mail que vocês me mandaram trabalho, tá lá. Se qualquer coisa, manda uma mensagenzinha no WhatsApp que a gente encaminha para você. Obrigada, professor. Obrigada. Muito feliz aí, viu, pela sua vitória, Adriana. Você realmente foi uma batalhadora. Quem puder, tira um print da tela e manda aí para o WhatsApp, por favor. Eu quero fazer uma pergunta. Cuidado com essas divulgações, viu? Isso é só para uma... Ah, tá gravando ainda, então não vou perguntar, não. Vou fechar a gravação, né? Cuidado pode fechar com a gravação, por favor. Deixa eu fechar aqui. Pronto, pode... Quando